chegando, vai entrando aí, né? Então, para vocês é boa noite, para mim ainda é boa tarde aqui dos Estados Unidos, né? Ainda está sol aqui, que é estranho, até 8 horas da noite ainda está sol. Bom, a ideia, né, de a gente ter trazido o nosso convidado, o professor João Renda, foi que, como eu expliquei para o João, né, João, a gente aproveitou a minha vinda para cá, os meus alunos pediram que eu fizesse um grupo de estudos intensivo nesse tempo que eu estivesse aqui para dividir o que eu estava aprendendo aqui, né? E eu sempre tive como lema que conhecimento não se guarda, conhecimento se divulga, se distribui. Se eu tive essa oportunidade de estar aqui e estar aprendendo, tudo que eu estou aprendendo aqui, quem quiser e tiver acesso, eu divulgo, eu repasso essa informação, porque eu acho isso muito importante. E aí, quando a gente pensou em fazer esse grupo de estudos, eu pensei, eu preciso dar um livro de base para eles acompanharem, para a gente ir debatendo aqui durante nossos encontros semanais. E aí eu falei, vamos usar o livro do João, porque, como eu estava dizendo aqui, né, João, é o livro hoje no Brasil, referência nesse tema de estudo do direito do trabalho nos Estados Unidos. E aí, o nosso objetivo aqui é debater o capítulo 5 do livro, a gente já debateu o capítulo 1, 2, 3 e 4, então eles já sabem a diferença de Employment Law e Labor Law, a diferença de corte estadual e corte federal, então, eles já estão, assim, no nível avançado. Então, a nossa ideia hoje é, primeiro, queria começar com você contando para eles um pouco a sua história, ou seja, como é que você foi parar nos Estados Unidos e como é que surgiu a ideia desse tema na sua tese e de sair o livro, né? Por que que você escolheu esse tema? Então, primeira parte, contar um pouquinho da história do livro. E segundo, nós queríamos falar sobre os mitos da jabuticaba aqui no Brasil, os mitos que são espalhados aqui no Brasil, principalmente com foco no capítulo 5, em relação de que o Brasil tem todas as ações, o maior número de ações, concentra todas as ações trabalhistas do mundo inteiro aqui, né? Então, vamos começar com a primeira parte. Conta para gente, né? Que trabalho. Muita gente acha assim, o João foi fazer mestrado nos Estados Unidos. Não, gente, não foi. Conta para eles um pouquinho como é que foi a sua chegada até a publicação desse livro. Bom, mais uma vez, então, boa noite a todas e a todos, né? Uma alegria e uma satisfação estar aqui com vocês. Agradeço imensamente a professora Adriana Calvo, que é, né, uma professora tão querida, brilhante e admirada, né? Fico muito honrado por terem escolhido meu livro para trabalho, para debate com esse grupo. Fico à disposição também, se quiserem me interromper. Vamos fazer, eu sou carioca, a gente faz de uma maneira bastante informal e contando um pouquinho para vocês a respeito da história desse livro, né? Eu tinha ingressado ali no mestrado da UERJ, aqui no Rio, em 2018, né? Mas ali em 2017, quando eu estava me preparando para ingressar no mestrado, durante os trâmites da reforma trabalhista, muitas questões me chamaram a atenção, né? E algumas questões que me chamaram a atenção foram citações aos Estados Unidos, comparativos, né, de números absolutos de reclamações trabalhistas, e eu já tinha curiosidade, já começava a ler, né, e lia muitos textos ali do Cássio Casagrande, já tinha lido um artigo do juiz Peter Messeri, que é um juiz que é uma verdadeira ponte nas relações judiciárias Brasil e Estados Unidos, que é um juiz de Maryland, dos Estados Unidos, fala português, morou em São Paulo, o nome do filho dele é Paulo, em homenagem à cidade de São Paulo, né, o juiz Peter Messeri, eu até menciono nos agradecimentos, cito o juiz Peter Messeri no capítulo 5, e comecei a ver que realmente muita coisa não fazia o menor sentido do que estava sendo falado aqui, do que estava algumas publicações de internet e informações que eram veiculadas, né, como se fossem verdades absolutas e que não tinham, né, qualquer embasamento empírico científico, como comparativos de números de ações trabalhistas, né? O professor Rodrigo Carelli, que cunhou essa expressão tão interessante que é o mito da jabuticaba, né? Quando a gente quer depreciar algo brasileiro, até teve agora uma questão envolvendo o presidente, mas essa expressão, né? Isso aí é uma jabuticaba brasileira, em que outro lugar que existe justiça do trabalho, né? Se eu for falar que nos Estados Unidos existem vários órgãos específicos
para resolver conflitos única e exclusivamente sobre infortunística, né, sobre acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, né, isso tem um grau de especialização muito maior do que os nossos. Questões só de discriminação no emprego, tem agência administrativa federal, vários estados têm agências estaduais. Eu visitei lá em Massachusetts, né, em Boston, a agência estadual que lidava com isso. Essas questões de discriminação no emprego, como que a gente vai comparar, por exemplo, números absolutos de reclamações trabalhistas se um país tem uma cultura de class action, né, e tem um sistema muito pulverizado com essas agências administrativas. Então, várias afirmações que não faziam muito sentido, e comecei a pesquisar isso. Fui cursar uma disciplina do professor Cássio Casagrande sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos, lá na UF, que aqui a gente costuma brincar no Rio, que a gente tem que atravessar a poça, a gente vai lá para Niterói, que a UF é lá em Niterói, e foi uma matéria fantástica. Eu me apaixonei por essa matéria do Cássio. Depois escrevemos bastante coisa, já tivemos muitos projetos aí em conjunto, e me interessei muito por esse tema. E decidi que, na minha dissertação de mestrado, eu queria fazer algo de direito comparado, trazendo esses temas sobre o direito dos Estados Unidos. Comecei a me candidatar, como eu estava na UERJ aqui no mestrado, e eu acelerei muito os meus créditos na UERJ para eu conseguir ficar um período fora fazendo a pesquisa, e como no meio disso eu consegui uma licença também no TRT, que me possibilitou efetivamente fazer essa pesquisa de maneira mais dedicada, em loco mesmo, né? Me candidatei para algumas universidades, e a universidade que era a minha primeira opção e que era aquela que eu pensava, bom, eles nunca vão me aceitar. E eu precisava de um orientador lá, então eu fui antes, né? Mandei e-mails, bati na porta de professores, e eu costumo brincar também que a gente precisa sempre chutar a bola para o gol. A gente tem que chutar a bola para o gol. Muita bola vai para fora, muita bola bate na trave e volta, mas em algum momento uma bola vai entrar. E É eu verdade, acabei João, conseguindo. isso é muito verdadeiro. Eu que estou aqui, comecei a chutar bola para tudo que é lado, para alguma coisa dá, e a gente se surpreende quando de repente abre aquela porta, exatamente daquela pessoa que você nunca ia imaginar que ia responder seu e-mail, e é assim, né? Tem que ter mesmo essa atitude proativa, né? E É foi isso, eu assim costumo que você brincar, fez. É, que eu também falo uma expressão que é a seguinte: os únicos investimentos na vida que nos deixam, e as únicas despesas na vida que nos deixam mais ricos são estudar e viajar. E se a gente consegue unir essas duas coisas num único projeto, estudar e viajar ao mesmo tempo, isso nos enriquece, né? Isso realmente é muito gratificante. E aí fui aceito lá como pesquisador visitante, né, na Universidade de Harvard. Consegui um professor orientador. O meu projeto citava casos da Suprema Corte dos Estados Unidos, casos trabalhistas que tinham influência imediata no Brasil, que estavam sendo, inclusive, citados no STF, né? Casos citados no plenário do STF, citados de maneira foi isso que eles se descontextualizada. interessaram, né, João? Deve ter sido isso que também eles acharam interessante. Acho que eles não deveriam saber que a gente estava no Brasil citando casos deles lá, né? Não sabiam, e né, foi realmente algo. Se você me permitir, deixa eu ver se eu tenho aqui o voto. Posso Claro, colocar vou colocar um você como videozinho host, aqui? fica à vontade, ó. Me coloque como host aí. Deixa eu achar esse vídeo. Vou mostrar um desses casos que foram citados. Deixa eu só encontrar, que eu botei até legenda em inglês, que foi o caso Janus, citado no STF, né? E vejam, vou botar aqui rapidinho esse caso de Enos citado no STF. Esse era um caso da Suprema Corte dos Estados Unidos que tinha sido julgado ali em 2018, um caso sobre o setor público, um caso sobre a primeira emenda e sobre a cobrança compulsória de contribuição assistencial em ambiente do setor público sindicalizado. E a Suprema Corte dos Estados Unidos tinha dito, olha, não, né, não pode cobrar de forma compulsória contribuição assistencial no setor público, porque a primeira emenda lá tem a questão da state action, né, ela se aplica como uma norma constitucional dos Estados Unidos, se aplica somente nas relações entre Estado e indivíduos, né, que são aqueles chamados direitos, né, uma nomenclatura já até ultrapassada, direitos de primeira geração. Mas aqui, no caso que julgava
né, a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade da extinção da contribuição sindical obrigatória, que era outra coisa, outro instituto, não era uma contribuição assistencial, era um tributo, né, e aqui para o setor privado foi citado esse caso da Suprema Corte dos Estados Unidos. E vejam como o ministro Fux citou esse caso, e ele falava que o caso tinha sido julgado no mesmo dia. Ele fala assim, essa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, a maior democracia do mundo, essa decisão da data, do dia de hoje. Ele fala a decisão de hoje. Então, vejam uma citação como ela é feita por vezes, e com maior respeito ao ministro Fux, mas muitas vezes citações que são feitas de maneira descontextualizada. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver se o som sai direitinho. Vou colocar aqui para compartilhar som e otimizar para compartilhar o vídeo também. Trago aqui um caso emblemático da Corte Suprema dos Estados Unidos, a maior democracia do mundo, e esse julgado ele é exatamente do dia de hoje. American Federation of State and Municipal Employees. Então, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que um trabalhador não filiado a sindicato não pode ser obrigado, por lei, a pagar contribuição sindical denominada agency fee. A Corte estabeleceu que a extração forçada e não consentida de contribuições sindicais viola a primeira emenda da Constituição norte-americana, a qual garante as liberdades de expressão e de associação. Não sei se o áudio foi... Deu para ouvir aí? Deu para ouvir, perfeito. A citação como se a decisão fosse do mesmo dia, né? A decisão do dia de hoje, é quase que uma telepatia, né? Bem, amigos, falamos ao vivo aqui da Suprema Corte dos Estados Unidos, mas era um caso lá do setor público, né? E aqui eles estavam falando do chamado imposto sindical, que era outra questão, e aqui no setor privado, nos Estados Unidos, no setor privado, isso varia de estado para estado, né? Os estados, Oregon, por exemplo, onde está a Adriana, permite contribuição compulsória de contribuição assistencial quando o ambiente de trabalho ali decide se sindicalizar, né? E aí, não sei, até recomendo quem não assistiu que assista ao Indústria Americana, né? Essas eleições de sindicalização nos Estados Unidos, a questão do Starbucks. Então, são Já realidades... recomendei para eles, alguns já assistiram, porque o Freitas fala muito, né? American Factory, desse filme, também nas aulas dele aqui da USP de São Paulo. Ele é um bom É exemplo. um filme que eu adoro, né? Ganhou o Oscar de melhor documentário em 2019, recomendo também a todo mundo. Mas essa, então, foi um pouquinho da história de como que eu decidi desenvolver esse projeto. Começou de uma forma muito incipiente, e eu fui vendo citações, fui juntando alguns elementos. Meus orientadores na UERJ, né, professor Bruno Freire e professor Ivan, me ajudaram muito. Tive que mandar muitas cartas de recomendação, tive que mandar muitas cartas, né, pedindo o que eles chamam de sponsorship, né, para que alguns professores fossem meus orientadores fora, e aí precisava mandar cartas de recomendação dos professores daqui. Eu me candidatei para um programa que recebe geralmente alunos de doutorado ou pós-doutorado, mas eles me admitiram no final do mestrado, né, e as coisas acabaram fluindo, dando certo. E fiquei muito feliz de poder desenvolver em loco esse projeto, e tento mantê-lo vivo, né? Tenho muito contato até com alguns professores, até mando algumas matérias, decisões para a Adriana, a gente tem trocado bastante ideia recentemente, mas porque realmente tudo que acontece nos Estados Unidos acaba tendo um pouquinho de reflexo aqui, né? Seja no meio político, seja no meio jurídico. As Supremas Cortes, né? Esse movimento, de alguma forma, da Suprema Corte dos Estados Unidos, de alguma maneira, pode se reproduzir no Brasil, essa virada bastante conservadora, a depender do próximo governo, né? Se o governo anterior aqui tivesse se mantido já com 2 vagas e conseguisse o próximo governo, em tese, aqui vai indicar 3 ministros para a Suprema Corte. Então, vejam, e considera-se que a última, e aí eu não estou entrando em nenhum embate político, nenhuma questão, mas considera-se, né, muitos consideram que a indicação do Cristiano Zanin foi uma indicação de perfil mais conservador, e isso já está sendo verificado em alguns votos. Se o próximo governo conseguir indicar 3, vejam, né, de um perfil mais conservador, já teríamos, né, André Mendonça, Nunes Marques, nesse momento Cristiano Zanin, algumas matérias, mais 3.
do próximo governo. Aqui haveria uma virada para 6. Né? Então, vai ser interessante acompanhar isso. E a gente fazendo um paralelo com o que acontece na Suprema Corte dos Estados Unidos e com o que aconteceu nos últimos anos, né? Sobretudo ali depois do falecimento do Scalia, em que o Obama não conseguiu indicar sucessor, que haveria uma virada ali, eles esperaram para que o novo presidente eleito indicasse, o Trump ganhou e acabou indicando 3, né? Isso fez uma virada ultraconservadora na Suprema Corte, mas até para quem gosta de estudar essas questões de cortes constitucionais, esse paralelo é muito pertinente entre o nosso STF e a Suprema Corte dos Estados Unidos nesse momento, de acordo com os movimentos políticos. Né? E agora, só falando a respeito de perfil e de composição, mas sem entrar em nenhuma polêmica política nesse momento. São questões muito interessantes da gente analisar. Ótimo. Então, João, vamos agora para o tema do capítulo 5º, né? Que é sobre a questão dos mitos de que a justiça do trabalho é a única justiça do trabalho especializada no mundo, que todos os processos se concentram aqui. Como é que você, no seu livro, rebate esses mitos? E, principalmente, uma das coisas que eu discuti muito aqui com eles aqui no grupo, que está sendo muito a minha experiência aqui, a diferença do perfil do advogado brasileiro para o advogado americano. Eu comentei com eles que até agora eu não consegui assistir um julgamento e nem uma audiência com trial mesmo trabalhista, porque um dia antes todos fecham acordo. Então, a gente estava discutindo, eu fui pegar estatísticas de percentual de acordos aqui na região, na Corte Estadual e de Oregon e Eugene, e é acima de 90%. É altíssimo. Então, isso também é uma coisa que aí implica nesse índice, né? Porque você tem o número de ações que são julgadas é uma coisa, o número de ações que são ajuizadas é outra coisa, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É curioso, né? Tô vendo que a Adriana tem tentado assistir julgamentos, né, sessões de julgamentos nos Estados Unidos, né, trials, e é curioso porque eu fiz muito isso em 2019. Até o professor Cássio Casagrande, que eu tinha mencionado, ele escreveu um artigo para o Jota muito interessante, contando de uma experiência nossa, que foi um tour judiciário. Ele tinha ido a Boston me visitar em 2019, e numa tarde de sexta-feira, né, e aí, vamos fazer alguma coisa, né, dar uma volta, tal. O que a gente vai fazer? Eu falei, vamos para a corte estadual, ver se a gente consegue assistir a um júri. Né? Vamos chegar lá, quem sabe está acontecendo um júri, porque os júris são muito interessantes. A gente vê até em filmes, e é muito interessante até a questão do júri, do tribunal do júri, é algo muito forte na própria tradição da common law. Né? Isso se confunde com a história da common law, os tribunais do júri. Mas então nós chegamos, né, a uma corte estadual lá no centro de Boston, e não estava tendo nenhum júri. Mas a gente até houve um senhor da limpeza, e ele era de Cabo Verde, e nós batemos papo com ele, ele falou, olha, mas está tendo ali uma série de audiências numa determinada sala, e era uma corte criminal ali, mas de crimes com menor potencial ofensivo, crimes de trânsito, né? E o Cássio, até no artigo, é um artigo muito interessante, me esqueci o título dele, mas depois eu posso até mandar para vocês. Ele brincou, ele falou assim, caramba, isso aqui está parecendo a justiça do trabalho no Brasil, porque era numa velocidade, não entra e sai. Que são os misdemeanors, né? Que são os crimes de menor potencial. Contravenções, né? Aqui também, assim, eu filmei para eles a Corte Estadual e a Federal, 9 horas da manhã, vazio o térreo. Falei, gente, imagina isso aqui no X Trabalho, né? A juíza do trabalho, a Judge Nelson, da Corte Federal de Portland, passou a manhã inteira comigo. Falei, imagina que eu vou lá visitar o João em dia de pauta sua e que você vai poder terminar uma audiência, me levar no gabinete e ficar batendo papo comigo. Imagina, ela tinha 2 casos, um caso de manhã e um à tarde, né? E eu, por exemplo, eu fui assistir uma audiência aqui, eu assisti 2 audiências, uma criminal e uma cível. A criminal envolvia um caso realmente de drogas, que a maioria dos casos aqui criminais envolvem questões de drogas, muita questão de tráfico de drogas. E o outro caso foi de uma questão cível de uma empresa de lixo que atropelou uma homeless. E aí a ação de indenização era da filha contra a empresa de lixo pela o economic damage e não economic damage da morte da homeless aqui da cidade. E vi uma seleção de júri,
onde se passou a manhã inteira para se Só para a selecionar o seleção, né? júri, só para a seleção do júri. E eles faziam perguntas pessoais para saber se o júri era tendencioso ou não, uma preocupação muito séria em selecionar os jurados, né? E na hora que eu entrei no elevador foi muito engraçado, porque eu entrei no elevador e um monte de gente entrou junto. Eu falei, deve ser as ações trabalhistas, né? Eram os jurados que estavam subindo para ser selecionados. E aí a moça falou: Você é jurada também? Eu falei: Não. Por que você subiu nesse elevador? Eu falei: Eu vi o elevador, eu entrei. Não, era só para os jurados subirem, eu não sabia, né? Então, isso realmente assim, é uma realidade muito diferente. Eu não consegui até agora ver um julgamento específico trabalhista. O que eles me disseram é que esse julgamento que eu assisti na área civil é o mesmo procedimento no trabalhista. Teria a seleção do júri, depois começaria com os oral arguments, na abertura dos argumentos orais de cada advogado, depois ouvir os peritos e as testemunhas. No julgamento civil que eu fiz, se seguiu assim, né? Mas é uma realidade muito diferente do Brasil, né, João? Penso, você no Rio de Janeiro, a sua pauta aí, quantas audiências trabalhistas por dia? Essa semana eu acho que eu estou com cerca de 55 audiências. Hoje, se eu for falar para vocês, acho que eu fiz 15 presenciais, 15 audiências presenciais. Ontem fiz 20 teles e amanhã 20 teles, né? Então, pautas muito pesadas. E nesse dia, com o Cássio, né, e ele conta isso no artigo, o curioso foi o seguinte, e uma questão muito curiosa e que nós observamos é a quantidade de pessoas pretas, né, pessoas negras ali, como réus e réis em procedimentos criminais, e muitos latinos também, muitos latinos, e tudo numa velocidade absurda, né? Os Estados Unidos são, de maneira geral, um país muito punitivista nessas questões criminais, né? Um índice de encarceramento muito grande, esse encarceramento, né, absurdo e de pessoas negras, né? Isso tudo é muito debatido, a gente tem vários documentários sobre isso, mas o curioso é que chamavam de forma muito veloz, em determinado momento começaram a chamar dois nomes latinos, né? Dois nomes hispânicos, e as pessoas não estavam presentes. E os guardas vieram na nossa direção, na minha direção e do Cássio, achando que nós fôssemos aqueles réus. E o Cássio, acho que escreve, o dia em que quase fomos presos numa audiência criminal nos Estados Unidos, né? Mas a Adriana tinha perguntado da história, né, do capítulo 5, mas antes de eu entrar nessa história e contar dos julgamentos, acho que o Lauro levantou a mão ali. Pode falar, Aí, Laura. Obrigado, professor. Em primeiro lugar, queria cumprimentá-lo e ver que é muito reconfortante encontrá-lo aqui depois de fazer um curso que o professor deu na EJUD, né, de quase 6 horas ou mais, e tinha mais de quase 200 pessoas lá assistindo o seu curso, né? E eu queria perguntar se nessa pauta sua, qual que seria o seu percentual que o senhor consegue de mediação e de conciliação, essa pauta pesadíssima aí do Rio de Janeiro? Lauro, você sabe que isso é um problema, né? Nesse momento, nós temos aqui uma cobrança da chamada pauta humanizada. E eu invejo muito, eu assisti a uma audiência trabalhista no Japão uma vez. Eu também gosto muito de estudar o direito do Japão, já morei no Japão lá há um ano, né? E no Japão, a audiência que eu assisti, eles têm um procedimento especial que é o Rodo Shimpan, e eles têm a presença de classistas. Nesse Rodo Shimpan tem um representante das empresas e um representante dos trabalhadores, né? De órgãos ali representativos das empresas e dos trabalhadores. Mas o juiz ouviu o caso por 3 horas e depois de 3 horas ele começou a hesitar em fazer uma proposta de conciliação. E, de alguma forma, eu confesso, eu tive muita inveja, né, em relação ao tempo, porque mediação e conciliação dependem de tempo. Né? A gente precisa de tempo, a gente precisa sentar ali com as partes e conversar. Né? As partes, muitas vezes... E eu critico também que no Brasil nós temos uma cultura, de certa forma, de juiz dependência e juíza dependência, né? Por vezes chegam advogados que eu vejo que já tem um acordo ali entabulado, mas que o meu cliente precisa lhe ver, né? O senhor falar, olha,
tá ok, fazer as contas na frente dele e falar, olha, está pagando aqui a multa do 477, está pagando, já teve a primeira audiência, está botando a multa do 467, está botando tudo, né? E falar que isso está razoável. E a gente João, precisa pensar. isso tem tudo a ver. Quando eu estava conversando com a Judge Nelson, eu perguntei se ela era uma boa mediadora, se ela ajudava a fazer alguns acordos. Ela falou: não, nunca. Os acordos chegam para mim prontos aqui. Às vezes eu só tenho que ratificar, porque tem que discutir a questão dos honorários, alguma outra questão. Aqui os advogados negociam diretamente, a gente não tem interferência nenhuma. Eu falei, nenhuma. E eu saí aqui, conversei com o advogado de reclamante, advogado de reclamada, entrevistei os dois advogados. Como eu sou advogada, eu tive muito esse perfil, né, de procurar ouvir advogados também, né? E os dois me responderam que 90% dos casos deles fecham em acordo e eles negociam somente entre eles. E eu perguntei, quando vocês pedem intervenção do juiz? Aí a Amanda, que é advogada de empresa, disse para mim, um dia eu estava num deposition, ouvindo uma testemunha, e o advogado da empresa começou a gritar, a humilhar, passou dos limites. Eu peguei o telefone, liguei para o juiz e falei, olha, estamos aqui nesse deposition, etc e tal, e o advogado está passando os limites. O juiz pegou o telefone, falou com o advogado, encerrou, ela foi embora e ficou transcrito, né, tudo que aconteceu. Ela falou, é muito raro eu precisar pegar o telefone e falar com o juiz. Normalmente, nós, advogados, já nos conhecemos, sabemos como é o ritual, sabemos dos riscos, e é só uma questão de chegar no número, né? E a nós não, advogado, muitas vezes eu me sinto frustrada que eu falo para o meu cliente que a proposta de 10 mil tá boa, ele espera a audiência, o juiz olha e diz a mesma proposta, 10 mil, e ele fecha na frente do juiz. Eu, né, costumo dizer, a gente precisa, de alguma forma, se libertar um pouco dessa jurisdependência e cada vez tornar o papel das advogadas, dos advogados, mais relevante, né, para isso, para as composições, porque a gente precisa, para uma boa mediação e para uma boa conciliação, a gente precisa de tempo. E com 60 audiências em pauta, e isso, consequentemente, traz um volume de sentenças muito considerável, ninguém consegue se dedicar como deveria a uma boa mediação e a uma boa conciliação, E, né? João, Então, não é só isso, não, se dedicar ao processo, que uma coisa que eu senti muita diferença aqui é que eles fazem julgamentos de 7, 8 dias. E o nível de detalhe que os advogados entram e os juízes sabem o caso na ponta da língua, os juízes perguntam para as testemunhas, é uma coisa assim que eu nunca vi isso no Brasil. Me perguntaram qual foi o máximo de tempo que eu fiquei numa audiência, eu fui 5 horas. Não foi dias, não, foi 5 horas, mas teve 3 dias e 3 audiências, né, para ficar não, feio. Mas se a gente falar que às vezes a gente senta na mesa e faz audiência em 30 minutos, é curioso, uma palavra que eu ouvi muito nas audiências aí foi adjourn, né? Que é, olha, a gente está adiando, vai continuar, né? Adjourn, né? Mas a gente vai continuar em tal data. Então, dia tal, tal horário, a gente vai continuar essa audiência. E eu gostaria muito de poder me dedicar a determinados casos dessa forma. E eu sou um crítico, né? Embora talvez algumas pessoas que já leram o capítulo 5, né, viram que eu criticava ali a questão dos honorários sucumbenciais na nossa Justiça do Trabalho, porque eu acho que a maneira como a reforma trabalhista colocou os honorários sucumbenciais também não foi uma boa solução, porque a nossa reforma, o que ela fez? Ela colocou honorários sucumbenciais e o trabalhador, né, eventualmente, que venha a receber um determinado crédito, vai ter que arcar com os honorários sucumbenciais dos advogados da empresa e os seus créditos recebidos neste João, ou em deixa eu outro só, processo estão desculpa sujeitos. te interromper, Claro, Adriana. você está como host, parece que tem aluno pedindo para entrar, você tem que aprovar, você dá uma olhadinha, dá uma... Perdão. Deixa eu devolver o roxo aqui para você. Aí eu controlo isso, tá bom. Ó, já devolvi aqui para você. Desculpem. Não, Até imagina. Pode continuar, João. Mas, né, então eu dizia que eu era crítico ali em relação à questão dos honorários sucumbenciais, da maneira como a reforma trabalhista os colocou, porque, né, de uma forma bem simples, se uma trabalhadora tivesse R$ 5.000 a receber de verbas resilitórias,
verbas muitas vezes ali de natureza salarial, 13º proporcional, saldo de salário, né, verbas alimentares, mas fizesse um pedido de indenização por danos morais em virtude da prática de um assédio sexual e fizesse esse pedido no valor de R$ 50.000. O assédio sexual tem toda uma dificuldade probatória, né, embora haja discussão em relação ao ônus da prova. Mas da maneira como estavam os honorários sucumbenciais na reforma trabalhista, se ela tivesse R$ 5.000 a receber de verbas resilitórias de natureza alimentar, mais o pedido relativo à indenização por danos morais pela prática de assédio sexual, algo muito grave, mas muitas vezes com dificuldades probatórias, se esse pedido fosse julgado improcedente por insuficiência de provas, mas não por ser um pedido formulado de maneira temerária, essa trabalhadora estava sujeita, e honorários fixados em 10%, ela iria perder as verbas resilitórias por conta desse pedido que foi formulado e por questões simplesmente probatórias, ela acabou tendo esse pedido julgado improcedente, né, tendo esse pedido sido julgado improcedente. Então, eu acho que isso não estava bem construído, mas eu acho também que na vida não pode existir bônus sem ônus, né? Eu costumo brincar, até eu falo, eu tenho um filhinho de 1 ano. O meu filho, ele entrou recentemente para a creche, né? Ele entrou numa escolinha. E foi um caos. Agora, pós-pandemia, a quantidade de viroses, toda semana, né, febre, ele tinha alguma coisa diferente. Quando não era uma questão respiratória, era uma... Né, acho que alguém está com o microfone aberto aí. Mas quando não era uma questão respiratória, né, ele estava com diarreia. Então, toda hora tinha algum problema de uma virose que ele pegava na creche. Mas eu falo para vocês, ele se desenvolveu tanto depois que ele entrou na creche, né? Foi algo assim. Então, tem o bônus, mas tem o ônus. E eu costumo brincar também, que muitas vezes a única coisa que não tem ônus nenhum e a risco zero é a litigância na Justiça do Trabalho com gratuidade de justiça. Você pode pedir tudo e você não tem, né, nenhum risco. Eu acho que alguma coisa precisa ter. Eu acho que a solução que foi feita ali na reforma dos honorários sucumbenciais não foi uma solução adequada. Mas a gente precisa trazer algum risco. Tudo na vida, eu costumo até falar com os advogados, tá? Eu acho que os bons advogados e as boas advogadas são excelentes analistas de risco, né? Os advogados, quando sabem expor para um cliente a análise do risco daquela ação, muitas vezes isso ajuda a que seja feito um bom acordo, né? Muitas vezes aqui no TRT os advogados já conhecem os entendimentos das turmas, tá? Então, em algumas questões sabem, aqui tem 6, são 10 turmas aqui no TRT, tem 6, 7 turmas que vão enquadrar esse bancário que exercia essa função como um bancário de 6 horas. Tem outras 3, 4 turmas que vão enquadrá-lo como 8 horas. Então, vamos ver o risco dele ganhar ou perder essa 7ª e 8ª horas, né? Então, isso tudo tem muita relevância e eu acho que a solução que foi feita na reforma trabalhista não foi a melhor. Mas, em relação ao capítulo 5, né, eu comecei a ter muito interesse em pesquisar estatísticas, números, porque ali, durante os trâmites da reforma trabalhista, muito se falava o Brasil tem 4 milhões de novas ações trabalhistas por ano, né? Vejam os Estados Unidos têm 125 mil. E até a bibliotecária de Harvard, ela um dia virou-se para mim e me perguntou, olha, será que eu posso te indagar por que você tem tanto interesse em pesquisar a estatística desses órgãos administrativos que lidam com questões trabalhistas e de lides, tudo? E eu tentei explicá-la, né? Mas eu acho que se ela lesse esse capítulo 5, ela ia entender melhor. E aí veio um artigo do professor José Pastore, né, que era Brasil campeão de ações trabalhistas, e o ministro Luiz Roberto Barroso fez uma afirmação em um seminário no Reino Unido também sobre o número de reclamações trabalhistas. Até eu tenho grande admiração pelo ministro Barroso, foi meu professor, é um grande orador e um grande professor de direito constitucional, foi paraninfo da minha turma de graduação na UERJ, né, foi aluno dele lá em 2002, 2003, 4 períodos, mas foi uma afirmação muito infeliz, né? Ele disse o seguinte: o Brasil tem, né, nós na vida temos que trabalhar com fatos e não com escolhas ideológicas prévias. O Brasil sozinho tem 98% das reclamações trabalhistas do mundo. Algo está errado. E um jornalista, que é o Ricardo Marquesan, jornalista do UOL, excelente jornalista, ele corre atrás, né?
João. ele foi atrás dessa informação, foi atrás do gabinete do ministro Barroso, né, de onde que o ministro Barroso tirou essa informação. E a justificativa do ministro Barroso foi: ele leu numa entrevista do Flávio Rocha, que é um grande empresário, dono da Riachuelo, né, sócio das redes de loja Riachuelo, essa informação, e essa informação veio da revista da FEComércio, né, a revista chamada Brasil 1. E eu fui ver essa revista, também fui atrás, e essa revista, na verdade, dizia o seguinte: o Brasil, com 2% da população mundial, tem mais reclamações trabalhistas do que os restantes 98% da população mundial que, né, estão em todos os demais países do mundo. Só que isso, vejam, acabou indo num telefone sem fio, a afirmação do Barroso já foi diferente: o Brasil tem 98%, e o fato é que não existe nenhum estudo a respeito disso que compare a litigância na Indonésia, na Mongólia, na Malásia, em Singapura, nos países ali do leste asiático e nos demais países do mundo. E é uma comparação muitas vezes em vão também. Se a gente for comparar com os Estados Unidos têm uma cultura de litigância coletiva, né? Eu cito o caso Walmart versus Dulles, né? Que é um caso ali em que 3 trabalhadoras representaram 1,5 milhão de trabalhadoras. E é um país em que litigar judicialmente é muito caro, pagar honorários contratuais de advogado, você paga por hora. Então, para você ir reclamar 100 horas extras, 150 horas extras que sejam, essa não vai ser uma ação interessante para um advogado, então dificilmente você vai conseguir judicializar. João, Mas você tem eu estava órgãos conversando, administrativos, né? eu estava conversando com os advogados aqui, né, e eles estavam explicando também que, não, eu falei, o valor de hora de vocês é muito maior do que o valor. Eles cobram gente de 400 a 500 dólares a hora, para vocês terem uma ideia, né? Só que eles disseram para mim que também o investimento que eles fazem em Law School é muito alto. Harvard está $70.000 o ano, são 3 anos de Law School, imagina quanto. E eles dizem que fazem empréstimos, que têm juros. Então, os advogados disseram que eles ficam 5 anos, mais ou menos, trabalhando para até conseguir pagar o que eles tiveram que investir. Então, esse também é uma comparação, né, João? Se a gente for olhar o preço de uma faculdade hoje no Brasil, a possibilidade de ter faculdades públicas, né, de direito no Brasil, o número se você olhar o número de demandas trabalhistas, claro que se eu tivesse muito menos processos trabalhistas no Brasil, menos advogados, a gente ia ter também um valor hora diferenciado, mas a concorrência ela é muito grande, né? Há uma divergência muito grande, então isso também é uma coisa que interfere, né? Eles investem muito para poder chegar no nível de cobrar 400 dólares ou 500 dólares a hora, né? Isso você sentiu também quando você foi por aí, quando você conversou? Porque a gente foi para lados opostos, né? Eu estou aqui na costa oeste dos Estados Unidos, você ficou mais na parte leste, né? Eu senti, e vou contar algumas questões que me impressionaram, né? Harvard impressiona, a estrutura da universidade. A universidade lá realmente, assim, havia coisas inacreditáveis, né? Tinha uma evening van, era uma vanzinha que você pegava no aplicativo, assim, ela te levava para casa, era tipo um Uberzinho, né? Uma vanzinha que você podia pegar, e uma universidade muito interessante, que o ensino jurídico na Common Law, né? Eu acabei de escrever um artigo sobre isso com o César Pritch e com a Fernanda Pereira Barbosa, que estudou, a Fernanda do MPT, estudou na Inglaterra, e o César estudou nos Estados Unidos também. O César fez JD, né? Ele fez a faculdade de Direito nos Estados Unidos, fez 3 anos de faculdade de Direito, é juiz de trabalho, era juiz de trabalho no TRT4 e agora aqui no TRT1 do Rio, e está no TST como auxiliar da vice-presidência. E o ensino jurídico na Common Law começou, isso é muito curioso, eu conheci no ano passado. A Common Law tem uma pegada muito prática. E o ensino jurídico na Inglaterra começou da seguinte forma: alguns estudantes iam para umas hospedarias que se chamam as Inns of Courts, né? E inn é pousada. Eles iam para umas pousadas em que eles ficavam hospedados e era perto das cortes lá em Londres. E os advogados, né, recebiam esses alunos e ensinavam para esses alunos, e os alunos começavam a acompanhá-los nas cortes, né? Então, o ensino
dentro dos Estados Unidos, e nos Estados Unidos teve um professor de Harvard que desenvolveu muito o método de estudo de casos. O ensino é muito profissionalizante. Em Harvard havia um escritório de carreiras, que eles chamavam, que era o Careers Office. Quando o estudante, o JD, né, que é a faculdade de Direito, que já é um ensino de pós-graduação, porque o sujeito se forma primeiro no college e depois vai para a Law School. A Law School já é uma pós-graduação dos Estados Unidos. E geralmente são 3 anos, como JD. Esse estudante, ali já no final, no segundo, terceiro ano, tem um escritório lá dentro de Harvard que o ajuda a elaborar o seu currículo, a mandar, né? E o ensino é muito competitivo também, porque os professores, dentro de sala de aula, muitas vezes, eles já sabem que eles vão aprovar tantos por cento da turma com conceito A, tantos por cento com conceito B, tantos com conceito C, mas determinado percentual, 20%, vão ser reprovados, né? E isso gera competição. E quem consegue ficar com um notão em tudo e se graduar, né, depois com louvor ao final ali da Law School, se sai de Harvard, os salários são muito altos. É impressionante. Quem vai para uma Big Law em Nova York, por exemplo, é assim, salário inicial $250 mil ano. E muitas vezes você não acredita, né? Eu peço até desculpa de falar assim, eu não acredito que esse pirralho está indo para uma Big Law em Nova York, vai receber isso. E às vezes alunos medianos, mas tem Big Laws, né? E tem essas séries são interessantes, né? Quem já viu Suits, né? Que o sujeito se passa lá por um aluno que estudou em Harvard e entra num grande escritório, mas você consegue pagar a tua faculdade com facilidade também. Se você sai dessas, são chamadas Ivy Leagues, né? Essas grandes Harvard, Yale, as grandes universidades de ponta, mas tem muito menos law school também, e o ensino jurídico tem isso que a Adriana falou, né? O sujeito Período faz um integral, empréstimo né? lá, o student loan, período integral, uma dedicação muito grande, você tem que chegar muitas vezes na aula preparado, você já tem muita coisa para ler antes, e o professor vira-se para os alunos e fala, então, fulano, relate-nos o caso Lochner versus Nova York. O aluno tem que estar pronto, senão ele vai passar vergonha. É o chamado cold call, né? A chamada Exato. fria, a chamada no escuro. A Liz Tippett, ela é formada por Harvard, né? E aí ela estava me contando, a aula dela é assim, ela fica perguntando para cada dos alunos, eles têm que saber todos os cases, estuda em cima dos cases, né? Mas eu vi que a Ana e o Ícaro têm pergunta para vocês. A Ana acho que levantou a mão primeiro, vamos dar as primeiras damas. Vai lá, Ana, pode fazer pergunta. Boa noite, professor João. Assim, a minha dúvida é exatamente sobre a questão que o senhor falou sobre o 98% das ações. Eu vou até ler, porque agora o senhor fez uma explicação, e eu falei, ai meu Deus, será que eu vou na linha certa da pergunta? Porque, assim, em primeiro lugar, a gente vê os Estados Unidos em terceiro lugar e o Brasil em sexto em questão de densidade populacional. E, assim, no primeiro momento, eu achei até que o Brasil possuía densidade muito maior. Aí tem Estados Unidos, Indonésia, Paquistão e depois o Brasil. E aí a minha pergunta é assim, será que esse 90%, que aí o senhor acabou explicando, a minha dúvida seria assim, será que esse 98% foi apontado porque não existem ações ou porque essas agências administrativas filtram essas informações? Então, há essa diminuição de quantidade ou não há informação? Então, seria a minha primeira questão. E também uma segunda questão, professor, é assim, até o senhor já falou, do ajuizamento das ações individuais e o ajuizamento das ações coletivas nos Estados Unidos. Mas no Brasil, quando o advogado entra com ações plurimas, o juiz geralmente entende como sendo um tumulto processual, desmembra a ação, por ser assim medida que se impõe. Geralmente ele acaba colocando essa questão. Então a minha pergunta seria assim: será que no Brasil há um óbice processual para que as ações individuais não sejam pautadas de forma coletiva? Olha, Aí é excelentes isso. perguntas, né? Obrigado, Ana Luísa. E as perguntas me fazem até refletir sobre algumas questões, né? E agora,
que eu já voltei um pouco aqui para a nossa realidade. É engraçado, né? Quando a gente vive uma experiência fora, eu fui a um monte de agência administrativa, eu gostava de assistir as audiências na NLRB, por exemplo, que era direito coletivo, questão de sindicalização, ato antissindical, mas agora olhando um pouquinho aqui para a nossa realidade, né? Nós temos uma cultura muito forte de ajuizamento de ações individuais. O nosso processo do trabalho, ele é todo pautado na ideia de uma reclamação individual. O nosso processo de trabalho é petição inicial, cita a reclamada, né? É um processo audiencista, traz ali reclamante, reclamada. Antigamente, contestação entregue, tem acordo, não tem acordo, contestação entregue em mãos com os documentos, né? E tinha aquelas guias ministeriais, aqui dos rodoviários, um montão de documentos. E aí era até difícil fazer audiência de forma una, porque tinha tanto documento, fracionava ali, marcava uma instrução. Mas essa ideia, reclamante, reclamado, contestação, tem acordo, não tem contestação, tudo instrui, encerra. Tudo pautado ali para ali de individual, né? O meu saguão ali, o átrio do andar onde eu atuo, né, na vara onde eu atuo, tem dificuldade de comportar uma reclamação plurima. Se eu tiver ali 10 reclamantes, ou mesmo no polo passivo, né, agora com todas as dificuldades para a inclusão de empresas e sócios na execução, muita gente está botando sócios já na fase de conhecimento, né? E a gente tem dificuldade física, muitas vezes a sala de audiência não comporta esse tanto de gente. E eu vejo nos Estados Unidos uma cultura mais arraigada em relação a mecanismos de tutela coletiva. Isso é muito interessante para quem tem interesse de pesquisar as class actions, né? E não só na área trabalhista. Na área trabalhista, falo vários casos interessantíssimos sobre discriminação. Esse do Walmart que eu citei, vejam o que eles pegaram e por que 3 mulheres entraram lá representando 1,5 milhão de mulheres. Pegaram vários estudos estatísticos, fizeram um raio-x do Walmart. O Walmart é o maior empregador nos Estados Unidos, né? São milhões de pessoas empregadas no Walmart. Acho que daqui a pouco a Amazon vai passar, né? O e-commerce ali pegando o lugar desse comércio físico e presencial tradicional. Mas o Walmart ainda é o maior empregador. Fizeram um raio-x e o que foi visto? Nos cargos, né, nas funções mais baixas, né, inferiores, eu não gosto da palavra, mas as funções subalternas dentro do Walmart, as mulheres estavam ali numa considerável maioria. Não lembro qual era o percentual, 70%, 70 e tantos por cento. Mas você ia começando a ver assim, chefe de departamento, chefe de setor, gerente, isso ia afunilando. E nas funções mais elevadas, os percentuais de mulheres ínfimos. Tá? E essas mulheres, salvo engano, ingressaram com uma ação, alegavam também a existência de discriminação indireta, os critérios de promoção dentro do Walmart seriam discriminatórios e, por isso, as mulheres não seriam promovidas como os homens dentro do Walmart. E 3 mulheres puderam representar um grupo muito grande, né? Isso tudo tem uma questão que a questão alguns talvez conheçam, né? Que é uma questão processual nesses mecanismos de tutela coletiva, que tem o opt-in e o opt-out. Nos Estados Unidos é o seguinte: numa class action dessas, o grupo todo representado começa a receber correspondência. Olha, se você não se manifestar dentro de determinado prazo, falando que você não quer se beneficiar dos efeitos de eventual decisão nessa ação coletiva, se você não se manifestar, não fizer o opt-out, né, não optar por estar fora, você vai receber os efeitos dessa decisão. E isso é um grande mecanismo. É muito discutido, e eu confesso a vocês também, eu não tenho conhecimento de processo civil de forma comparativa, a ponto de falar, seria uma ideia interessante trazer um opt-out para o Brasil, quando isso foi debatido aqui, até agora, quando fizeram o CPC 2015, isso foi trazido ao debate novamente, mas o que eu posso dizer a vocês os Estados Unidos têm uma cultura mais arraigada de litigância coletiva. Nós aqui, desde a década de 80, né, ali com o CDC, com a lei da ação civil pública, a gente tem construído uma cultura mais forte, mas o nosso processo de trabalho é muito baseado na cultura de litigância individual. Então, comparar números absolutos, muitas vezes é uma comparação
em vão, é uma comparação inócua, né? Comparar número absoluto. Se eu te falei um caso trabalhista dos Estados Unidos em que estavam ali representadas, de certa maneira, no polo ativo, 1,5 milhão de mulheres, né? E aqui a gente está falando basicamente de reclamações individuais. Temos as ações civis públicas, temos ações civis públicas aqui, muitas vezes, que abrangem, né, um grupo muito numeroso de trabalhadores e trabalhadoras, mas são comparações inócuas. E em relação aos 98%, o que eu posso te dizer é esse percentual que foi citado, além de não corresponder nem à citação original, não tem base empírico-científica alguma, não tem um estudo que traga nada disso. Isso realmente é um grande mito, é uma grande falácia que foi reproduzida por muitas vezes, constou num documento oficial ali dentro, né, talvez um dos principais documentos ali no processo legislativo que deu ensejo à reforma trabalhista, né, a Lei 3.467 de 2017, mas isso não tem efetivamente nenhum estudo. E nós também não conseguimos e não podemos comparar, por exemplo, com a litigância trabalhista nos Estados Unidos, porque muito da litigância trabalhista nos Estados Unidos está nos órgãos administrativos, está em sistemas especializados na resolução de conflitos, mas que não são sistemas dentro da estrutura do judiciário. Então, cada país resolve da sua forma, mas num sistema capitalista, né, e eu acho curioso, muita gente associa a justiça do trabalho, a socialismo, a questões de esquerda, não tem nada mais capitalista do que uma justiça do trabalho, do que um meio como a NLRB nos Estados Unidos, que ali resolve conflito coletivo, ato antissindical. A gente, de certa forma, pacifica conflitos, a gente bota panos quentes em conflitos que envolvem classes sociais, né? Então, que envolvem interesses antagônicos, né? Mecanismos assim especializados em resolver conflitos trabalhistas são mecanismos que permitem, de alguma maneira, a própria perpetuação e manutenção do sistema capitalista. Então, numa análise mais sociológica e econômica, né, eu vejo esses grandes enganos, mas discursos aí que foram muito reproduzidos, ali, sobretudo 2017, 2018, que continuaram e continuam sendo reproduzidos com esses tantos e tantos mitos, né? Mas não sei se consegui responder de forma satisfatória com algumas dessas reflexões. E a agência, professor, existe? Existe essa análise, professora, dessas agências ou não? Esse índice, assim, por exemplo. Quantos processos existem ou não? Está perguntando É se difícil. consegue levantar? Acho que não, né, João? O número do... Eu levantei por amostragem, mas sabe por que eu não consigo levantar os dados dos Estados Unidos? Porque são 50 estados. E lá, diferentemente daqui, o direito do trabalho não é uniforme, né? Na nossa Constituição, eu, por exemplo, quando eu fui aprovado, eu era, na minha história profissional, depois da minha formatura, eu fui advogado de 2 estatais, depois eu me tornei oficial de justiça aqui do TRT. E fui prestar concurso para magistratura. O concurso para magistratura do trabalho era regional, cada TRT fazia o seu, não é como hoje, que é um concurso nacional. E eu fui aprovado no TRT de Sergipe e de Goiás. Eu sou do Rio, eu sou carioca, e boa parte da minha família é de São Paulo, até como eu dizia no início. Mas o nosso direito do trabalho e o nosso processo de trabalho são uniformes. O nosso artigo 22, inciso 1º da Constituição, já traz. Se eu vou a Belém agora em novembro. Se eu chegar em Belém, se eu for ao interior do Pará, numa realidade sociocultural absolutamente distinta da realidade urbana que eu tenho aqui na região metropolitana do Rio, eu vou chegar lá e o direito do trabalho vai ser o mesmo. As mesmas vão estar falando, se eu for a uma audiência trabalhista no interior do Pará, vão estar falando de multa do 477, vão estar falando lá de rescisão indireta, as mesmas questões. Se eu for a uma audiência trabalhista no Mississippi e for verificar algumas questões, né, por exemplo, sobre seguro-desemprego, em Massachusetts, que foi o estado lá onde eu vivi, né, eu vivi em Cambridge, ali, que é ao lado de Boston, as questões sobre o seguro-desemprego vão ser absolutamente diversas, né? O valor do seguro-desemprego é muito diferente. Eu até boto uma tabela no capítulo 4, um valor de seguro-desemprego. Vejam o valor de seguro-desemprego em Massachusetts, vejam o valor máximo de seguro-desemprego no Mississippi. É muito diferente. As regras administrativas sobre questões de seguro-desemprego muito diferentes. Né? Então, várias questões sobre wage and hour, também jornada de trabalho, né? Estados
com valores e regras. Eu falo sobre a questão dos né, danos líquidos também. Se não paga a hora extra, tem que pagar com dano líquido. Massachusetts traz essa figura como treble damages, né? Você tem que pagar 3 vezes se enquadrou errado como autônomo e era empregado, e tem uma diferença em relação ao salário mínimo, além do salário mínimo ser muito diferente em relação a outros estados, os danos líquidos são diferentes. Então, realidades muito diferentes, agências diferentes nos estados, estados bastante pró-labor, né? Massachusetts é um estado super pró-labor, Oregon, ali a costa oeste, são estados mais pró-labor também, e se a gente for ver ali Alabama, Mississippi, Georgia, estados do sul, né, do Old South, do chamado Antigo Sul dos Estados Unidos, estados considerados pro-business, realmente com regulamentação trabalhista ínfima e que não tem tantas agências. Mas eu só consegui reunir números por amostragem. Eu precisaria de um grande estudo, de anos e anos, e de uma grande estrutura para conseguir levantar esses dados estatísticos de múltiplas e múltiplas agências dentro dos respectivos poderes executivos estaduais e, por vezes, até locais, né? Eles não têm como um ente federativo os condados, cidades e municípios, mas, por vezes, até questões locais também são diferentes nos Estados Unidos em relação ao direito do trabalho. Ótimo. Agora eu acho que o Ícaro queria fazer uma pergunta também, né, Ícaro? Sim. Ô, professor, esse caso do Walmart, ele foi administrativo, não é? Não foi O caso do judicial. Walmart, me parece que foi judicial, mas o que eu lembro do caso do Walmart é quando esse caso chegou, né, quando esse caso chegou à Suprema Corte. Porque o que é a Suprema Corte? A Suprema Corte já com uma pegada bastante conservadora, ainda estava o Scalia na Suprema Corte, né? O Walmart v. Dukes, né? Duke, se eu não me engano, Duke ou Dukes. Eram muitas mulheres. Eles têm uma regra e é como se fosse o Código Federal de Processo Civil deles, que é Federal Rules of Civil Procedure. E existem as condições da ação para uma class action. Até falando para vocês, esse não é meu tema de especialidade. Se forem, por exemplo, ouvir o professor Antônio Gide, que é da Universidade de Syracuse, professor que sabe muito de class action, tem livros sobre class action, professor especialista nisso, eu não sou especialista nisso. Mas um desses requisitos, uma dessas condições da ação para uma class action nos Estados Unidos é o que se chama commonality, né, que é a questão comum. Precisa ter um elemento comum a todo o grupo, e esse elemento comum, e aí tem toda uma questão de case law, né, tem a jurisprudência, os casos que foram definindo o que é uma questão comum, e a Suprema Corte, a professora Liz Tippett, até que eu já vi uma apresentação dela falando sobre esse caso, até na USP, em 2019, ela falou, a minha sensação é a seguinte, a Suprema Corte chegou lá e a Suprema Corte entendeu, olha, realmente, aqui é muita gente, né? Uma class action aí trazendo 1,5 milhão de mulheres. E o que a Suprema Corte fez? A Suprema Corte, na expressão estadunidense, né, ela dismissed, né, que seria uma extinção sem resolução de mérito. Falou, olha, não tem essa condição da ação, essa questão comum, e por isso a gente não vai julgar o mérito dessa ação, mas me parece que foi uma ação judicial. Eu não sei se começou na esfera administrativa, porque, por vezes, algumas questões começam na esfera administrativa e depois são judicializadas. Isso é muito comum em discriminação no emprego, né, que tem a Equal Employment Opportunity Commission. Tem um caso que eu sempre falo, que é o caso da Abercrombie, né, que é uma trabalhadora que foi aprovada lá no processo seletivo da Abercrombie, que é uma lojinha de vestuário, uma lojinha da moda até, e a Abercrombie tinha uma norma que era a seguinte, olha, mas as nossas vendedoras... Aquela se sentiu discriminada, né? Porque a norma da Abercrombie, o regulamento de empresa, e eu hoje em dia falo, a quem advoga aí, essa é uma área, né? Área de compliance. Compliance é muito importante. Hoje em dia, eu fiquei muito feliz, ano passado me chamaram, eu fui a Joinville, até dar uma palestra para, basicamente, pessoas de RH e prepostos, né? E eu falei muito sobre assédio, discriminação, falei sobre esses casos. Quando o regulamento de empresa traz uma norma dizendo, por exemplo, nenhum dos nossos empregados ou empregadas poderá usar qualquer vestuário sobre a cabeça, item de vestuário sobre a cabeça. Então, isso vale para véu, chapéu, boné. Né? E esse caso da Abercrombie começou na esfera administrativa porque a trabalhadora tinha sido aprovada em todo o processo seletivo. Na hora de ser contratada, falaram, não, mas espera aí, a gente não pode te contratar. Você é muçulmana, você usa um hijab.
E a gente tem essa norma, mas a nossa norma é neutra, o nosso regulamento é neutro. E o nosso regulamento fala, ninguém pode usar adereço sobre a cabeça nas nossas lojas, os nossos vendedores. Não, mas não é discriminação em relação à sua religião, é só uma norma neutra. Mas espera aí, essa norma é efetivamente neutra? E esse caso começou na Equal Employment Opportunity Commission, porque essas questões de discriminação precisam começar obrigatoriamente, é uma primeira instância administrativa obrigatória. Isso também acontece em algumas matérias em relação a leis estaduais sobre discriminação e sobre outras questões. Começam na esfera administrativa e depois o recurso é para uma corte de apelação. Então, é bem curioso. Ou, em alguns casos, a própria agência administrativa tem advogados que podem judicializar e levar esse caso até a Suprema Corte, como foi esse caso aí da Abercrombie, o caso do véu. Eu até outro dia perguntava também aos alunos, é óbvio, essas questões, não pode usar nenhum adereço sobre a cabeça, isso vai ter uma discriminação ali a pessoas que professam a fé judaica, a pessoas eventualmente muçulmanas. Mas e se for usar boné? A gente não quer ninguém com boné. Boné. Na nossa loja aqui, a vendedora não pode usar boné. Essa norma é lícita ou ilícita? Alguém arriscaria? Se a gente for analisar pela nossa lógica, aqui boné, eu só não quero boné, não tem nada, que aí não vai ter a questão da religião. O boné, poderia ou não? Mas vejam, se e aí a gente tem várias outras questões, os fatores de discriminação, isso é muito interessante de analisar de acordo com o direito dos Estados Unidos, até o direito de Portugal, agora eu tenho lido e estudado algumas questões, mas pensem, se uma pessoa tem uma doença oncológica e por uma questão de individualidade, essa pessoa quer usar um boné ou um lenço, algo sobre a cabeça, não seria uma discriminação em face dessa pessoa, e para mim seria também uma discriminação em face dessa pessoa. Então a gente precisa respeitar essas individualidades, mas algumas ações nos Estados Unidos começam obrigatoriamente na esfera administrativa e depois vão para a esfera judicial. Isso é comum. Não me recordo se esse caso do Walmart, Viduc, começou, eu só lembro que ele foi até a Suprema Corte, foi essa a decisão da Suprema Corte nesse caso, mas o iniciozinho dele não lembro se foi por agência administrativa ou pode ter sido ali na EEOC também, porque é um caso de discriminação. Então, deve ter tido uma instância administrativa inicial. Ícaro, Não, quer tudo bem. continuar a pergunta? Eu não sei se o senhor chegou a pesquisar sobre isso, mas esse caso desse 1,5 milhão de empregados, o que a Suprema Corte decidiu já se aplica a esse 1,5 milhão de empregados ou ainda tem que ter individualmente mais alguma coisa? Em tese, se aplicaria, Se aplicaria se houvesse indenização ou se houvesse ali na condenação a uma obrigação de fazer, de não fazer, em tese se aplicaria. Tem muito caso ambiental, Tem aquele filme da Julia Roberts, eu me esqueci o nome do filme, talvez alguém lembre, que é um class action sobre questão ambiental, Pessoas que moram numa determinada localidade, às vezes tem muita gente, e uma empresa que está lá naquela localidade começa... Erin Brockovich, exatamente. Excelente filme, E se uma empresa tem uma indústria, e essa indústria tem algum poluente, isso interfere na água de toda uma região. Vejam, o exemplo ambiental é muito interessante, A empresa exerce alguma atividade que está influenciando no lençol freático. E a água, muitas vezes, que é consumida, passa a transmitir doenças e problemas de saúde, por vezes, a inúmeras pessoas. E aí a gente pode ter centenas de milhares de pessoas de uma localidade. E aí vejam como esse mecanismo da class action é interessante. Porque meia dúzia podem ingressar lá e falar assim, olha, eu moro aqui na cidade tal, essa indústria foi instalada aqui 10 anos atrás, e vejam hoje os danos que a instalação dessa indústria estão trazendo para a saúde de todo mundo aqui. Eu não lembro, já assisti esse filme há muito tempo, o da Julia Roberts, mas recomendo, excelente filme, uma excelente atuação dela, e pensando juridicamente e processualmente em relação à class action, como que isso faz sentido, Quando meia dúzia de trabalhadores, trabalhadoras ou pessoas daquela localidade podem ingressar com uma ação representando o grupo todo e pedindo uma indenização multimilionária e pedindo para que a empresa adote determinadas medidas para que não continue
né, trazendo essas questões tão nocivas à saúde daquela população e também adotando, né, ali, algumas questões fazer e não fazer, né? Então, isso tudo faz muito sentido em questões ambientais e também ambientais do trabalho, né? E, num âmbito processual, vale a reflexão sobre essa questão que eu tinha dito antes, do opt-in, do opt-out, mas não é minha especialidade, hein? Também eu tô falando aqui de acordo com alguns conhecimentos de direito comparado, e tem gente que conhece isso a fundo, eu devo estar falando algumas besteiras aqui, mas é muito interessante a gente comparar com a nossa lógica processual trabalhista, né? Porque isso é possível nos Estados Unidos, né? Um outro caso muito interessante também de class action, matéria trabalhista, foi de uma empresa que forneceu dados fiscais e acabou, né, colocando à disposição e veiculando indevidamente dados fiscais dos seus trabalhadores, né? E eram 1.000 e tantos trabalhadores e trabalhadoras, né? E é um caso em que um trabalhador entrou com uma ação judicial reclamando e entrou, na verdade, com uma class action. Só que o caso chegou até a Suprema Corte, foi o caso Epic Systems, se eu não me engano, porque tinha uma cláusula compromissória. Tinha uma cláusula compromissória, e aí o que as empresas fazem nos Estados Unidos? Como a class action é um mecanismo muito importante, muito efetivo de tutela de direito trabalhista, as empresas botam uma cláusula compromissória dizendo o seguinte: olha, todo e qualquer conflito vai ser resolvido exclusivamente por arbitragem individual. E essa arbitragem individual, né, acaba sendo uma renúncia, são as chamadas class waivers, né, a renúncia às ações coletivas. E isso fulmina um grande mecanismo de tutela de direito trabalhista, que são as class actions, ou mesmo a arbitragem coletiva, né? E isso faz com que os conflitos trabalhistas sejam resolvidos um a um, e a Suprema Corte chancelou isso num voto, né, dissidente brilhante da juíza Ginsburg, brilhante, em que ela fala sobre essas cláusulas, até uma expressão que eu acho muito interessante, ela fala, são cláusulas de adesão, né, mas em inglês ela fala, são cláusulas de pegar pelo braço, porque o trabalhador efetivamente não tem ali muita possibilidade de manifestar o seu consentimento ou de interferir na redação de uma cláusula dessas. Ela fala cláusulas do take it or leave it, né? É pegar ou largar. Então, não quer, vai procurar outro trabalho, já que você não vai assinar aqui essa cláusula compromissória. E que fulminam ali o direito, né, de participar de uma class action, que é esse mecanismo tão interessante, tão efetivo. Agora, João, o que é interessante, quando eu conversei com um advogado aqui de reclamante, o Andy aqui, ele disse para mim que quando saiu essa decisão da Epic System, ele achou que ia diminuir muito o trabalho dele, ficou preocupado, achou que eles iam virar advogados de arbitragem, e que não foi isso que aconteceu, porque no primeiro momento começou a ter muitas arbitragens individuais e as empresas viram que começou a ter um custo muito alto, porque o que antes ela resolvia numa ação de uma class action, ela começou a ter que resolver com várias ações individuais e aumentou o custo de honorários do advogado e da arbitragem individual. E que agora, na maioria dos casos que aparecem para ele, existe a cláusula, mas a empresa abre mão da cláusula e prefere continuar no litigioso por conta do custo do que é pegar aquela ação de 15 trabalhadores e jogar para 15 arbitragens individuais. Olha que interessante. A arbitragem é cara, né? A arbitragem também é cara. Também. E é o mesmo advogado, a mesma hora, né? E a advogada de empresa que eu conversei aqui, ela disse para mim, olha, eu sou advogada de empresa, eu não aconselho meus clientes a irem para arbitragem, porque ela disse, a arbitragem é cara igual ao judiciário, e além disso, não cabe recurso, eu vou ter que ficar com a decisão daqueles árbitros. Né? Então, eu, como advogada, me sinto insegura, além do que ela disse para mim, os árbitros não estão mais tão seguros como eram os juízes. Eles não, do ponto de vista técnico, ela criticou da qualidade, né, das decisões, o que não traz segurança, e ela aconselha o cliente a continuar no procedimento tradicional, a não ser que seja um caso realmente técnico, que precisa de uma perícia técnica, algo que seja fora do padrão. Então, isso eu achei interessante, porque eu achei que ia ter uma redução das ações por causa do Epic System, e na prática não está acontecendo. E a arbitragem é cara, né? Você pagar ali as fees dos árbitros, isso é muito caro, e algumas normas procedimentais, né, salvo engano, AAA, determinadas câmaras arbitrais já trazem a regra que em arbitragem individual trabalhista
as custas da arbitragem e as despesas da arbitragem sejam pagas integralmente pelos empregadores, né? Então, Mesmo que pelas perder. Isso eu não empresas. sabia. Isso eu não... Então, já tem regras que são específicas nesse sentido. E, a depender do caso, para a empresa, pode não ser interessante, pode ser melhor, né, no judiciário deixar ali um grupo ser representado numa ação única, porque pagar advogado é muito caro. Pagar advogado, pagar árbitro nos Estados Unidos é muito caro. E uma coisa que eu achei interessante é que aqui eles preferem ir para a justiça estadual do que federal. Eu perguntei por quê? Porque a estadual é mais pró-empregado, para quem é reclamante, para quem é plaintiff. Aí eu falei, então não é só o Brasil que tem essa história de pró-empregado e pró-empregador, né? Juiz mais pró-empregado, juiz mais pró-empregador. E dizem que preferem júri, que o júri é sempre mais pró-trabalhador. Olha que... Os júris são pessoas do povo, né? Pessoas ali escolhidas, mas ainda com base na pergunta que a Ana Luísa fez, nesses comparativos em que falavam que o Brasil tinha 98% das reclamações trabalhistas e falavam que os Estados Unidos tinham 120, acho que 125 mil ações trabalhistas, não pegavam os números das cortes estaduais. E 95% da litigância judicial dos Estados Unidos está nas cortes estaduais. Só menos de 5% tá estão nas cortes federais. Então, são comparações, os Brada números dos total. Estados Unidos completamente furados, não pegavam os números das cortes estaduais. Veja um testemunho aí da Adriana, né? No Oregon, as pessoas falando que preferem litigar em causas trabalhistas nas cortes estaduais, e o grosso está nas cortes estaduais. As cortes Não, federais e têm uma ainda, competência muito restrita. João, ainda falaram para mim que por que no Brasil não tem júri? Vocês preferem deixar na mão de um juiz? Juiz às vezes não é trabalhador, ou nunca trabalhou, ou não tem a visão. O júri é muito melhor. Por que vocês não fazem júri no Brasil? Eu fiquei pensando, né? Falei, será que algumas ações trabalhistas, se fosse júri, quem é reclamante teria mais chance de ganhar? Não sei, talvez. Não sei, ô, João, você que é juiz aí, o que que você acha? Pela visão da advocacia, eu acho que sim, né? Aqui de São Paulo, porque a gente já começa a ter aqui em São Paulo juízes pró-empresa, né? Com uma visão bastante empresarial, que às vezes, para quem é reclamante, não é tão favorável assim, né? Em causas com uma repercussão social muito relevante, talvez pudesse ser uma questão interessante. Mas como a gente tem essa cultura toda da litigância individual, logisticamente seria quase que Impossível. impossível. Nossa, Não tem audiência é de como. 20 minutos, 30 minutos, só para selecionar o júri é uma manhã inteira, né? Mas em algumas questões, talvez de direito coletivo, questões de direito individual, com grande ofensa ali a pessoalidade, né? Tem questões que talvez um júri julgasse muito melhor, né? E são difíceis ali, por exemplo, questões de revista pessoal, né? Qual é o limite ali de uma ofensa à dignidade, à privacidade de uma pessoa, né? Ali o poder do empregador, de alguma forma, precisando ser sopesado e ponderado com a intimidade, com a privacidade de trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, são questões que talvez o júri pudesse trazer, né, ali visões mais interessantes de pessoas comuns, né? E muitas vezes os juízes acabam, em algumas questões, não tendo o conhecimento até da realidade prática, né, de um chão de fábrica, de indústria. Em algumas questões seria muito interessante, algumas questões de direito coletivo também, né? Só que algumas questões de direito coletivo precisam de decisões rápidas, né? Também questões de greve. Eu assisti esse ano uma palestra do ex-presidente lá do TRT-17, do Espírito Santo, sobre ataque hacker, né? Eles sofreram um ataque hacker, ficaram 17 dias sem PJE, por 17 dias. E aí você imagina 17 dias sem PJE, uma greve dos rodoviários em Vitória, greve de ônibus. E aí como é que você vai ajuizar uma ação para questionar a legalidade da greve? Mandaram por e-mail, tiveram que mandar por e-mail, a pessoa não tinha PJE. E aí a grande lição, e o que ele fala é o seguinte: olha, instituições públicas, instituições em geral, né, hoje em dia, não podem se preparar para se tiverem um ataque hacker, mas para quando tiverem um ataque hacker.
né? E é muito interessante. Das palestras mais interessantes que eu assisti recentemente não era uma palestra jurídica, mas trouxe muitas reflexões também, né? E são questões processuais, mas talvez para algumas questões o júri pudesse ser interessante aqui na nossa realidade também. Bom, gente, já esgotamos aqui o nosso tempo. O João disse que fez várias audiências hoje, eu vou ficar com dó dele aí. Quem gostaria de fazer uma última pergunta, algum último comentário? Prof, posso falar uma coisinha? Só o professor João Pode. falou também, e a senhora está aí nos Estados Unidos, desconectada das nossas informações. Aqui, a semana passada, no Paraná, ficamos quase 2 semanas sem sistema, porque hackearam alguns certificados dos juízes e emitiram alvarás. Ixi. Então, o sistema foi refeito, não sei o trâmite, mas ficamos sem sistema, sem prazo, sem nada. Né? A gente precisa se preparar para isso, né? Essa palestra, como eu disse, me fez refletir. A gente teve um caso de fraude aqui em Alvará, no TRT No do Rio, Rio, é. até essas questões chatas, e essa questão do TRT 17, lá do Espírito Santo, foi por conta de uma senha que era TRT 1234. Né? E hackearam, me parece que do exterior da Rússia, né? E queriam que fosse paga né, um valor depositado numa conta da Rússia, só que eles não conhecem, né? Um TRT que ia pagar, né, um resgate ali para o PJE, o resgate do PJE numa conta da Rússia. Mas questões aí do mundo e da vida moderna, mas mostra também como hoje em dia nós somos absolutamente dependentes desses sistemas, né? Se 10 anos atrás a gente estava implementando o PJE, hoje em dia a gente não vive sem PJE, e o PJE, fazendo uma comparação com os Estados Unidos, é um elemento muito facilitador, né? Hoje em dia, se você é empregador e tem uma empresa em São Paulo, mas alguém ajuiza uma ação contra a sua empresa em Rondônia, facilita muito. Você pode apresentar a sua exceção de incompetência territorial por via eletrônica e agora não precisa nem comparecer, como precisava antigamente para, na audiência, né, suscitar a incompetência territorial. Isso tudo já informatizado e um sistema processual único. Né? Se a gente mostra isso nos Estados Unidos, eles ficam realmente né, bem impressionados como isso simplifica e auxilia. Porque se a gente for ver um advogado trabalhista da Califórnia, vai ter muita dificuldade de atuar no Kansas, por exemplo, onde a realidade é completamente diferente. Esse eu acho que é o maior desafio aqui para eles. Eles ficam muito regionalistas, né? E muitos dos direitos, como a FLSA traz direitos mínimos, e aqui onde eu estou na Costa Oeste, os direitos, você cita muito no livro a Califórnia, e aqui a Califórnia, Oregon, tem mais direitos trabalhistas do que a média, né, nos Estados Unidos, e eles acabam basando muitas ações na legislação estadual, e por isso também vai para a Corte Estadual, né, porque a legislação estadual deles traz muito mais benefícios, né, e essa é uma grande dificuldade mesmo para os advogados. A advogada que eu conversei, ela falou que ela só atua no estado de Oregon, não atua em outros estados, né? Bom, mas com o que eles ganham aqui por hora, né? $400, $500 a hora, acho que não precisa, né? Ir para outros estados, né? Eles são, e eu só não fiquei sabendo, João, e aí pergunto para você, quanto que ganha um juiz? Porque a Judge Nelson estava me explicando que ela é judge, ela é vitalícia, foi eleita pelo Biden, e que tem os magistrates, que são os magistrados que são eleitos a cada 6 anos. E aí ninguém falou para mim até agora como é que funciona a remuneração do juiz aqui. Juiz aqui ganha mais que no Brasil, João, você sabe dessa informação? Olha, né, enquanto você me falava, eu já dei uma gugada aqui quanto ganha um juiz federal nos Estados Unidos. E eles fazem, né, esse pagamento, eles botam por ano. E a média aqui, né, aparece como $81.089 por ano, um juiz federal. Vejam, né, numa análise comparativa, se você se forma por uma universidade top, né, como Harvard, Yale, como uma Stanford, né, UC Berkeley, vale muito mais a pena ir advogar na iniciativa privada do que ser juiz federal nos Estados Pois Unidos. é. Com o salário de Até advogado júnior, você já vai ganhar o que vai ganhar o juiz. aqui está 6.000, isso dá uma média de 6.757 por mês, 1.559 por semana.
né, não é algo tão rentável, é um grande prestígio, né, ser juiz federal nos Estados Unidos, e muitos, né, até na Suprema Corte, vão para a Court of Appeal primeiro, e os juízes federais são nomeados pelo presidente da República, né, e submetidos ali ao escrutínio do Senado, mas é um grande prestígio, mas financeiramente, pelo salário ali de juiz federal, né, não compensa. Acredito que na iniciativa privada consigam né, advogando em múltiplos casos, uma rentabilidade maior. Mas Oi, é uma João. opção muitas vezes na vida. Fiz um Google e olha o que saiu para mim. Juiz brasileiro, outro mito, para você pôr no seu livro. Juiz brasileiros ganham demais, olha isso. O chefe da Suprema Corte recebeu em 2005 205 mil. No Brasil, o salário da ministra Ellen Grace foi 296 mil. Olha lá, outro mito. Já estão começando a falar, fazer Mas é comparação. com câmbio de 2005, né? Se for com câmbio atual, E sem os reajustes, né? Que está muito tem tempo. reajuste. Isso já não é mais a mesma coisa, mas sem dúvida o advogado ganha muito mais mesmo do que no Brasil, né? Bom, vamos encerrar. A gente prometeu que agora no finalzinho todo mundo pegando o livro para tirar a foto com o livro. Peraí, deixa eu pegar o meu aqui também. Poxa, obrigado. Fico, né, muito feliz e lisonjeado. O livro tem meus dados de contato aí, então fiquem absolutamente à vontade para entrar em contato. Será sempre, né, um prazer trocar ideias, informações com cada um de vocês, né, e agradeço muito por esse carinho do convite da Adriana. Estarei sempre à disposição para colaborar e cooperar com vocês em tudo que for necessário e tiver ao meu alcance. Obrigada, viu, João? E eu que agradeço. Eu falei para o João, ele está sendo um anjo para mim aqui, porque às vezes eu estou lá estudando, vendo, eu mando mensagem para o João, ele manda coisa para mim, né? Isso que é legal, esse companheirismo, a gente poder estar trocando, um ajudando o outro, né? Então, gente, obrigada por vocês terem comparecido. João, super obrigada por você ter vindo aqui no nosso grupo de estudos. O pessoal estava muito curioso para te conhecer, ler o livro, falou, quem é o João? Já tinham te visto em algumas lives, né? Mas ter você aqui de forma privada aqui para a gente no nosso grupo foi um grande prazer aí. Então, vamos ver se a gente tem outras oportunidades, faz outros cursos, outras palestras. Gente, eu vou pegar essa gravação, vou disponibilizar no YouTube, vou mandar lá no grupo também e vou mandar para o João também, para depois, se ele quiser divulgar, tá bom? Então, boa noite aí para vocês, um bom descanso. E João, quer fazer algum fechamento? Né, para fazer um fechamento, em vez de eu falar, se vocês me permitirem, eu vou mostrar um videozinho aqui. Acho que tem 1 minuto e meio, mas que é muito engraçado. É só uma piada quando a gente está falando de um sistema jurídico diferente, né? A Adriana falou aí sobre júri, é uma realidade tão diferente da nossa cultura trabalhista. E tem um videozinho que eu acho muito engraçado, que é da Tata Werneck, que agora eu acho que está até na novela das 8. E, por acaso, né, até a conheci quando era menor. A minha mãe trabalhava com a mãe dela, né, que é uma grande jornalista, até a mãe dela, uma pessoa muito bacana. Mas a Tata Werneck fazia uma sketch no programa Comédia MTV, que era Advogada Americana. E tinha, né, teve um dia que era advogada americana na Justiça do Trabalho brasileira. E aí a gente vê essa citação de precedente, tribunal do júri. Então, se vocês me permitirem, né, é até um pouquinho, de certa forma, depreciativo a nossa Justiça do Trabalho, mas é engraçado, é um pastelão isso aqui, mas só para a gente terminar de uma forma descontraída. Vou passar aqui para vocês. Vamos ver Te se o som coloquei e já a como imagem... host para você fazer. Beleza, vou compartilhar aqui. Boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, membros do júri. Boa tarde, senhor juiz. Boa tarde, membros da corte, Meirinho. Boa tarde a todos e a todas presentes. O que os senhores vão ver aqui hoje é o caso da minha cliente que foi injustiçada. A minha cliente, senhoras e senhores, ela foi vítima de palavras falsas e ela foi vítima de promessas vazias. Não. Ela foi vítima de um sistema corrupto, um sistema injusto, tá?
e também um sistema indiferente. O que os senhores membros do júri estão vendo aqui hoje não é um patrão qualquer. Esse homem, membros do júri e todos presentes, é um assassino. Ele é um assassino de sangue frio. Senhora... E é um assassino com nenhum caráter. Senhora, por favor, a senhora já foi avisada. Senhor, por favor. Isso é um ultraje à justiça, senhor. Por favor. A minha cliente, senhor. A minha cliente, ela tem direito de se defender. Sua cliente é uma empregada doméstica, só está querendo o 13º dela. É simples. É só isso. O júri é minha testemunha. O júri é minha testemunha. Senhora, a gente não tem júri. Nós estamos numa sala, fechado, só temos nós aqui. Seu homem. Minha cliente não pode ir pra cadeira elétrica, homem. Ela é inocente. Essa mulher é inocente. Senhora, por favor. Deixa eu explicar. A gente está no Brasil, aqui não tem cadeira elétrica. Isso aqui é um processo comum. Eu não estou entendendo. Você quer John versus McFleet, não é? O que a senhora está falando não faz o menor sentido, minha senhora. Não podemos deixar que essa mulher morra. Ela só está processando por causa do 13º, minha querida. Eu exijo habeas corpus. A senhora tá louca? Não existe habeas corpus por uma situação dessa, minha senhora. Justa causa, juiz. Senhora, a gente está em Osasco. Isso aqui é uma sala de Osasco. Já tá tudo bem, a sua cliente, por favor. Eu já falei aqui com o meu patrão, tá tudo bem. A defesa chama o tribunal como testemunha, primeira testemunha, John Stanford. John Stanford? De onde a senhora tirou esse nome, por favor? A gente tá num fórum trabalhista de Osasco. Não, homem! Eu estive em Jordans versus McFly! Senhora! Damn it! Não comigo. Só um pastelão para a gente terminar aqui com bom humor, mas como muitas vezes esse diálogo entre sistemas jurídicos tão diferentes acaba sendo uma conversa meio sem sentido, sem nenhuma noção, né? Eu acho que é curioso e por isso que é interessante a gente ir desvendando também mitos e questões de outros sistemas tão diferentes do nosso. Obrigado a todos e a todas. Obrigada, gente. Boa noite aí a todos. Tchau, professora. Tchau, João. Foi maravilhoso, tchau. professora. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Parabéns, Obrigada, Parabéns, professora. Adriana. Sensacional. João, você tem que passar o roxo para mim, para eu encerrar. Deixa eu botar aqui. Adriana, não esquece de salvar o chat. Tem bastante foto. O pessoal pode mandar para ele depois. Como é que salva mesmo? O chat, a senhora vai nos 3 pontinhos do bate-papo. O doutor João pode salvar aí também. Se o senhor já quiser, o senhor já fica. Estou salvado aqui agora. Nos 3 pontinhos, a hora que você abre o chat, embaixo tem os 3 pontinhos, salvar chat. Abre o chat, tem que estar a janelinha aberta. Lá embaixo você vai ver um pincelzinho,